Olá, sou Jaime Pinto. Em 6 de maio de 2025, terça-feira, foi na segunda-feira da semana passada que houve um grande apagão na Península Ibérica. Desde então até cá, Portugal ainda não recomeçou a importar energia. Portanto, toda a energia que tem sido consumida tem sido produzida em Portugal. Foi assim na terça-feira, na quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e assim continua hoje. Portanto, já temos mais de 7 dias em que toda a energia consumida em Portugal é cá produzida. Está previsto que a retoma das importações, que volta a haver retoma de importações amanhã, quarta-feira, mas por motivos técnicos, segundo foi noticiado, até agora ainda não, Portugal não voltou a importar energia, e portanto está mais do que provado que Portugal não estava a produzir, não estava a importar energia na segunda-feira passada, quando se deu o apagão, por falta de capacidade de produção, como disseram uma série de pessoas, que culparam, disseram que o apagão tinha acontecido por Portugal estar a importar energia de Espanha e que Portugal estava a importar energia de Espanha por falta de capacidade de produção, por falta de independência energética, e que tinha falta de capacidade de produção por ter encerrado em 2021 duas centrais termoelétricas, que exceto eu que foram as centrais de Sines e do Pego, centrais termoelétricas a carvão. Ora, como se mostrou desde a terça-feira passada até hoje, é falso. Portugal tem capacidade, há capacidade das empresas que operam em Portugal produzirem energia cá, energia suficiente para satisfazer o consumo. Isso não estava a ser feito na segunda-feira. Havia um bocadinho acima de 30% da energia que estava a ser importada, porque a Espanha a certas horas tem excesso de produção e isso permite que se importe energia a preços baixos. É benéfico para a Espanha se tem energia em excesso de poder exportar, e é benéfico para Portugal haver produção de energia por um preço mais baixo. Ora, é verdade que, sendo energia importada, há dinheiro que sai de Portugal e que vai para a Espanha. Mas também é verdade que para a compra do gás natural ou do carvão, também há dinheiro que sai de Portugal, porque Portugal não tem minas de carvão, não tem poços de petróleo e gás natural. Portanto, em qualquer caso, Portugal tem que enviar dinheiro para o estrangeiro para receber aquilo que precisa. Ora, se pode pagar menos a Espanha para obter energia, não faz sentido estar a pagar mais para vir gás natural ou carvão para Portugal. Aliás, foi noticiado, quando encerrou a última central a carvão, a central do Pego, foi noticiado que essa central, no último ano em que esteve operacional, que trabalhou pouco, teve a maior parte do tempo sem trabalhar. Portanto, mesmo que essas centrais estivessem ainda operacionais, provavelmente, para não dizer que era certo, na segunda-feira de manhã da semana passada, quando houve o apagão, essas centrais não estariam a funcionar, porque sendo uma altura em que há muita água nas barragens, sendo um dia solarengo, perto do final de abril, com muita capacidade de produção solar. Ora, mesmo em Portugal já há uma capacidade não insignificante de produção solar, em Espanha ainda há consideravelmente mais, então não fazia sentido, quer dizer, haver produção, haver, por exemplo, centrais fotovoltaicas em Espanha a serem desligadas da rede por haver excesso de produção lá, e aqui estamos a pagar mais para importar carvão ou gás.
Portanto, o problema, a importação não se deveu à falta de capacidade de produção. Portugal tinha capacidade para produzir toda a energia que estava a usar na segunda-feira passada. Isso foi provado na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, e está a ser provado hoje. A ver, vamos se amanhã então são retomadas as importações. Portanto, aquilo que eu disse no anterior vídeo estava correto. E todas aquelas pessoas que disseram que Portugal estava a importar energia de Espanha por falta de capacidade de produção cá, por terem sido encerradas as centrais termoelétricas, as centrais a carvão, todas as pessoas disseram isso. Disseram uma falsidade, isso não corresponde à realidade. Ora, eu critiquei pessoas que eu vi e ouvi que disseram isso. Nomeadamente, critiquei o André Ventura, mas critiquei também os jornalistas da CNN, também ouvi dizerem mesmo, ainda mais um economista. No anterior vídeo que fiz, pois critiquei quem ouvi dizer essa falsidade. E certamente que ouvi André Ventura, vamos ouvir o que disse André Ventura. Porque a outra questão, a questão da dependência energética, para sermos intelectualmente honestos, não era uma questão que Luís Montenegro pudesse resolver hoje e pudesse vir dizer, bom, a culpa é toda minha e eu vou fazer isto. Não, nós temos uma questão estrutural de dependência energética que não devíamos ter, e aí é verdade que quer PS, quer PSD levaram-nos a encerrar centrais termoelétricas e a ficar dependentes da energia do exterior, mas para sermos honestos no dia de hoje, e para eu ser honesto convosco, isto não se podia resolver esta noite. Ora, sim, André Ventura disse que Portugal tem uma falta de independência energética e que importa de Espanha por causa de se terem fechado as centrais, de se terem fechado duas centrais termoelétricas, e eu disse no anterior vídeo que é falso e volto a dizer, isso é falso. Como se viu desde então. Portugal tem capacidade de produzir, há capacidade das empresas que operam em Portugal produzirem a totalidade da energia elétrica que é consumida. Agora, possivelmente se eu tivesse criticado só outras pessoas, não teria eu sido criticado, mas quando em redes sociais eu critico algo que disse André Ventura, muito frequentemente a seguir sou atacado, umas vezes com mais violência, outras com menos, umas vezes de forma educada, outras vezes de forma deseducada, mas é frequente atacarem por eu criticar algo que disse André Ventura. Mas isso não faz sentido. Eu não vou calar por causa de me atacar, quer de forma mais suave ou mais dura, quer de forma mais educada ou deseducada. E realmente quem deve ser criticado é quem tem uma responsabilidade grande e diz falsidades. Ora, eu nunca pertenci a qualquer partido político, não pertenço e nunca pertenci a qualquer partido político. Nunca representei nunca fui um representante de qualquer parte do povo português. Ora, o André Ventura gaba-se de estar a representar uma parte significativa do povo português, pois nas eleições legislativas do ano passado o Chega conseguiu 50 deputados na Assembleia da República. Ora, isso dá uma responsabilidade grande a André Ventura. André Ventura não devia dizer falsidades. E se ele diz falsidades, ele é que merece ser criticado. E se eu o critico como cidadão, estou a fazer bem o meu papel. Ele é que está a fazer mal o seu papel. Mesmo que eu não existisse, continuaria a ser errado que ele dissesse falsidades. Quer dizer, não é por me criticarem a mim que deixa de ser verdade que André Ventura diz falsidades.
Isto foi um exemplo. Mas note-se, eu no meu vídeo anterior não critiquei só André Ventura. Mostrei imagens de André Ventura, como voltei a mostrar aqui, e mostrei imagens também de jornalistas da CNN e de mais um economista. Portanto, quem eu vi que disse falsidades, eu critiquei. Portanto, também critiquei o André Ventura. Entretanto, criticaram-me a mim, só que, como se prova por todos estes dias em que não tem havido importação, em Portugal existe capacidade de se produzir energia elétrica suficiente para satisfazer o consumo. Nesta fase do ano, isto está aprovado. E é falso que na segunda-feira passada Portugal estivesse a importar energia por causa de falta de capacidade de produção, por terem sido encerradas as duas centrais a carvão em 2021, a central de Sines e a central do Pego. Portanto, aquilo que se passou nesta semana prova absolutamente. Isso pode-se ver, seja por notícias que têm sido publicadas na comunicação social, seja pela informação que qualquer pessoa pode encontrar no site da REN. Não é preciso uma pessoa ser doutorada em eletricidade, não é preciso de alguém ser engenheiro eletrotécnico. Qualquer pessoa pode ir ao site da REN e verificar que antes havia importação. Nos dias anteriores houve essencialmente entre as 8 da manhã, aproximadamente entre as 8 da manhã e as 19 horas, e desde então não houve importação e tudo continua a funcionar em Portugal. Só que a produção tornou-se mais cara, e pode-se ver nos dias seguintes mais produção a partir do gás. Portanto, Portugal deixou de importar eletricidade desde o apagão até hoje. Está previsto que seja amanhã que recomeçará a importação de eletricidade. A ver, vamos se assim acontecerá. Portanto, não tem havido importação de eletricidade, tem havido importação de gás. E se isso custa mais a Portugal e ainda temos as emissões, não é positivo, não é algo que seja positivo. E, portanto, é desejável sim que seja retomado a importação de eletricidade em Espanha. Ora, quanto ao problema realmente que causou o apagão em Espanha, ora, não me pronunciei sobre isso, nem me vou pronunciar. Acho que quer dizer, eu não tenho os dados todos que têm os responsáveis em Espanha. Eles é que têm os dados todos e, portanto, aguardo as conclusões que vão tirar, que vão chegar. Portanto, o que eu disse aqui não é algo que se pode comprovar. Não apresentei qualquer teoria realmente para o que é que causou o apagão em Espanha. Não apresentei alguma teoria que se possa verificar amanhã, depois de estudados os dados, que seja falsa ou que seja verdadeira. Limitei-me a dizer que era falso que a importação se devesse à falta de capacidade de produção. E os dias seguintes provaram que eu tenho razão. E todas aquelas pessoas que disseram que Portugal estava a importar por falta de capacidade de produção estavam enganadas. Inclusivamente o André Ventura, que tem uma responsabilidade especial, precisamente por ser líder de um partido que recebeu muitos votos no ano passado e que conseguiu eleger 50 deputados, mesmo que agora já só sejam 49. A verdade é que mesmo o deputado 50
Mesmo o deputado que saiu do Chega continua a ser deputado, portanto foi alguém que o Chega escolheu para a Assembleia da República, que continua a estar na Assembleia da República, mesmo que o André Ventura diga nós resolvemos esse problema muito rapidamente e tal, quando há um problema aqui resolvemos muito rapidamente. Resolveram muito rapidamente? O deputado continua na Assembleia da República. O deputado que foi escolhido pelo Chega continua na Assembleia da República. Ora, para não receber críticas, penso eu que em democracia a solução não é que se insultem as pessoas que criticam falsidades que sejam ditas pelo André Ventura. O caso de deputados do Chega que tenham problemas com a justiça. Não é insultando quem chama a atenção a isso que se resolvem os problemas. Se o Chega fosse menos duro a criticar os outros partidos e tivesse mais cuidado com as pessoas que escolhe para os cargos fundamentais, e se André Ventura se preparasse melhor para não dizer falsidades, isto admitindo que ele disse uma falsidade por ignorância, que não foi de propósito. Isto é algo que eu não sei, sobre isso não vou dizer se foi por ignorância ou foi de propósito. Acho um pouco estranho que houve um caso em que na SIC ele estava a dizer isso e foi retirado do ar e depois protestou dizendo que não cabe aos jornalistas fazer política, que não cabe ao jornalista debater com ele. Mas o jornalista não pode contestar um político por ter uma opinião política, não é sobre política. Ora, será que o Estado deve ser maior em Portugal, deve ser menor? Portanto, há medidas, há questões políticas que cada político tem direito a ter as suas convicções e a dizê-las. E os partidos não só têm direito, mas devem dizer ao povo português o que é que defendem, que caminho é que desejam para o país. Isto está muito certo. Agora, isso é completamente diferente de se fazerem afirmações sobre questões que são factuais, não se trata de opinião, são factos. Portugal tinha ou não tinha a capacidade para produzir a energia elétrica que estava a ser consumida naquele momento. Isto aqui não é uma questão de opinião. Ou Portugal tinha ou não tinha. É um facto. E a verdade é que Portugal tinha, como se provou na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, é como está a ser hoje provado. Portugal, a energia necessária para o consumo tem sido inteiramente produzida em Portugal. O que quer dizer que se isso era possível na terça-feira, também era possível na segunda. Quer dizer, foi possível na terça-feira e até hoje, já durante 7 dias e mais um bocado do 8º, foi possível produzir toda a energia consumida em Portugal ser produzida em Portugal. Então, e na segunda-feira não era possível? Claro que era. Portanto, isto aqui já não é uma questão de opinião, são factos. E André Ventura, na TVI, disse uma falsidade e deixaram de dizer, e também outras pessoas na TVI, não, desculpem, eu ouvi na CNN, não sei se isso foi dito também na TVI ou não foi. Eu ouvi na CNN e mostrei aqui no vídeo anterior imagens da CNN, seja do que disse o André Ventura, seja do que disseram depois jornalistas, ainda mais um economista, depois disseram falsidades. E eu contestei, e acho que foi lamentável. É lamentável que um canal como a CNN de Portugal, em vez de informar as pessoas, que desinforme, que transmitam falsidades,
E acho lamentável que o faça o líder de um partido, e acho lamentável que o façam jornalistas. E, portanto, critiquei André Ventura e critiquei os jornalistas. Provavelmente, se eu tivesse criticado só os jornalistas, não teria havido reação. Mas, tipicamente, quando nas redes sociais eu critico algo que disse André Ventura, depois atacam pessoalmente a mim. Não tem importância nenhuma, não tem importância. O que seria importante é que realmente líderes partidários não dissessem falsidades, não desinformassem a população e que quando o fazem é desejável que aconteça o que aconteceu na SIC, que ele seja tirado do ar, está a dizer falsidades, está a enganar as pessoas, é desejável que seja tirado do ar. Que seja contestado pelo jornalista e que seja tirado do ar. Porque não é isso, dizer uma falsidade e um jornalista contestar, isso não é uma questão de debate político. É uma questão de estar a informar ou desinformar. Portanto, neste caso, eu penso que a SIC fez bem. O André Ventura estava a dizer falsidades. O jornalista ainda lhe perguntou, ainda lhe deu a hipótese de corrigir ou de ir por outro caminho, de falar de outra matéria. Mas André Ventura insistiu e então foi retirado. Acho que isso é que é bom jornalismo, porque esta história, havia capacidade de produzir eletricidade suficiente para o consumo ou não havia. Isto não é uma questão de opinião política, isto aqui são factos, e Portugal tinha capacidade de produzir toda a energia que estava a ser consumida. Portanto, assim que foi isso que aconteceu logo no dia seguinte, na terça-feira, depois na quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, e é o que está a acontecer hoje. Portanto, está mais do que provado que Portugal tinha e tem capacidade para produzir a eletricidade que está a ser consumida. Portanto, o que o André Ventura estava a dizer, o que disse na CNN de Portugal, e que a CNN de Portugal passou, e que eu mostrei no vídeo anterior e neste, era falso. E o que estava a dizer também para a SIC Notícias, não estou em erro, o que estava a dizer para a SIC Notícias era a mesma coisa, era falso. E aí o jornalista ainda chamou a atenção e depois retirou. E acho que fez muito bem. Portanto, eu não vi isso em direto, vi a notícia de que André Ventura que o jornalista contestou o que ele estava a dizer e depois retirou do ar o que estava a dizer André Ventura, e que o André Ventura ficou chocado com isso. Pois essa notícia não leva a ficar mal impressionado com a SIC Notícias e com os jornalistas da SIC Notícias, muito pelo contrário, fico bem impressionado. Não impedir, os jornalistas, não, é claro que não é papel deles contrariar as convicções políticas dos políticos, mas devem evitar que se digam falsidades, não é? Devem evitar que se digam falsidades. É perfeitamente natural que façam perguntas, contestem, ou mesmo que tirem do ar alguém que insiste em continuar a dizer falsidades. Portanto, o facto de pessoas do Chega, quando eu em redes sociais contesto algo que disse o André Ventura, me atacarem a mim pessoalmente, a mim não me impede de continuar a criticar. E note-se, não é só o André Ventura. Eu no vídeo anterior critiquei outras pessoas que disseram a mesma falsidade. Não critiquei só o André Ventura, mas não vou deixar de criticar o André Ventura por haver pessoas no Chega o pouco democráticas, porque note-se, ainda se quer dizer, se eu critico André Ventura e se alguém me diz não, mas olha, que quando André Ventura disse até era correto, veja que era correto para esta coisa, está bem, isso está bem.
Mas isso acontece em alguns casos, em alguns casos atacam-me a mim e ainda me dizem que o André Ventura tinha dito estava correto. Mas noutros casos só me atacam a mim. O que aconteceu neste caso? Já houve outros casos em que fui atacado de forma mais desagradável ou violenta, tudo não aconteceu aqui, mas de qualquer maneira houve um ataque a mim que não me leva a deixar de dizer aquilo que penso. Espero que não leve outras pessoas que outras pessoas não fiquem intimidadas e com medo de contestar aquilo que disse André Ventura. Vivemos em liberdade espero eu que continuemos a viver e portanto não nos podemos calar por nos atacarem. E poderia eu ter-me enganado, não é? Poderia eu no vídeo anterior ter-me enganado, podia ter uma convicção e estar enganado. E então se alguém me dissesse veja lá que isto que disse não é bem correto por causa desta razão ou daquela e tal, estaria muito bem, estaria muito correto. Mas que me atacassem a mim não tem qualquer importância, nunca pertenci a qualquer partido político. Já não faz sentido. E que me ataquem a mim sem dizer porque não tenho razão em o que é que eu falhei, não faz sentido nenhum, não é? Se eu estivesse enganado continuaria. Se não me dizem que é que eu me enganei, só que eu não estava enganado, estava certo. Como se tem visto em todos os dias, há capacidade em Portugal de produzir o suficiente para satisfazer o consumo. Foi isso que ficou aprovado depois na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda-feira e até agora, na terça-feira. A energia consumida em Portugal está a ser produzida em Portugal porque existe essa capacidade. Está provado que o que eu disse estava correto e quem disse Portugal estava a importar porque tinha que importar porque não tinha capacidade de produzir estava errado. Mesmo que eu me tivesse enganado, podia alguém chamar a atenção, olha lá, que não tem razão por isto ou por aquilo, e isso seria uma conversa construtiva, positiva, e poderia eu agora estar aqui a fazer um vídeo, ou poderia ter retirado o vídeo anterior, ou poderia estar agora a fazer um vídeo e dizer, olha, desculpem lá que eu me enganei nisto ou naquilo. Mas não. O que prova o que se passou em todos os dias seguintes, até agora, até hoje, é exatamente que eu tinha razão e que o que André Ventura disse era uma falsidade e, portanto, fiz muito bem em criticar André Ventura, que tem muita responsabilidade como líder de um partido que elegeu 50 deputados para a Assembleia da República, e também critiquei jornalistas, então, como jornalistas também têm uma responsabilidade grande. E pronto, é isto por hoje. Espero voltar em breve. Peço que quem achou que o que eu disse é interessante e que tem valor, pois que faça like e que subscreva o canal. E até breve, espero eu.